Olá, eu sou Giovana Regis, sou criadora do Instituto Metamorfose Mãe e Bebê, Instituto de Formação e Qualificação Profissional na Saúde Materno-Infantil. Hoje eu estou muito feliz de gravar nossa primeira aula do mini curso O Bebê e Sua Mãe, Bases da Constituição Psíquica. Eu gostaria, antes de começar a nossa aula, me apresentar um pouquinho para vocês. Eu não sei se vocês já conhecem a minha história, mas eu vou falar rapidamente da minha formação e de por que eu estou aqui hoje falando sobre esse assunto. Eu sou fisioterapeuta, sou formada em fisioterapia, eu tenho especialização em desenvolvimento infantil e curso especialização em psicologia perinatal. Foi a partir da gestação do meu filho, né, que nasceu em janeiro de 2013, que eu comecei a me apaixonar por esse mundo mãe e bebê. Num primeiro momento, eu comecei a estudar para minha vida pessoal, para aplicar com meu filho, como curiosidade daquele processo de maternidade que eu estava vivendo. Mas a paixão foi crescendo em mim, eu não parei mais de estudar e hoje eu atuo profissionalmente com esse tema. Né? Eu fiz todas as formações possíveis dentro da área da maternidade, então eu tenho formação como doula parto, doula pós-parto, educadora perinatal, consultora em aleitamento materno, facilitadora de Chantala, assessora de Babywell. Eu juntei tudo isso e transformei numa atuação que eu chamo hoje de consultoria materno-infantil. Tá? Esse curso que eu preparei para vocês, esse mini curso Bebê e Sua Mãe, ele é um curso atravessado pela psicanálise. Eu não sou psicanalista, porém eu tenho algumas leituras da psicanálise nesse momento de vida da mulher e do bebê, né? Durante esse período da perinatalidade, da parentalidade e durante esse momento de vida do bebê, de constituição psíquica do bebê. Então, esse curso é baseado especialmente na psicanálise de Freud, Lacan, Winnicott, dentre outros. No final desse mini curso eu vou deixar um PDF para vocês baixarem a minha lista de referência bibliográfica, tá? Eu me baseei especialmente, né, para esse mini curso no livro da Julieta Jerusalinski, que chama Enquanto o Futuro Não Vem, no livro de Winnicott, que é O Bebê e Suas Mães, e alguns outros que vocês vão poder estar olhando nesse PDF, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar de como que acontece a constituição psíquica dos bebês. Primeiramente, eu gostaria de diferenciar algumas questões de terminologias mesmo, né, para a gente poder saber, nos situarmos aqui do que a gente está falando, tá? Constituição psíquica, ela é diferente de falar de crescimento, de maturação, de desenvolvimento do bebê, tá? A constituição, ela não acontece pela simples passagem do tempo, tá? E também ela não acontece apenas com a maturação orgânica do organismo. A constituição do bebê, ela acontece a partir da relação com o outro. Um outro que não é qualquer outro, tá? É um outro chamado de outro primordial, ou outro encarnado, um outro com O maiúsculo, né? Que quando vocês forem ler nas literaturas, é esse outro com O maiúsculo, tá? Que é alguém que geralmente, aqui eu chamei de mãe, porque geralmente é a mãe que acaba exercendo essa função, mas não necessariamente, tá? É alguém que vai investir nesse bebê, que vai amar esse bebê, que vai emprestar o seu corpo para que esse bebê entre no circuito de prazer, de satisfação, de desejo. A gente vai falar sobre tudo isso durante o mini curso, tá? É um outro que vai trazer a história prévia desse bebê. E aí agora a gente já começa a entrar no conteúdo, né? De falar que o corpo psíquico, a constituição psíquica, ela não coincide com o nascimento do corpo orgânico, do corpo biológico. Meu Deus, Giovana, do que tu tá falando? Eu vou explicar sobre tudo isso. Então, primeiramente, o bebê, a história do bebê, o psiquismo do bebê, já existe muito antes desse bebê nascer, tá? Ele existe muito antes de a mulher estar grávida desse bebê, na verdade. Ele existe no desejo dos pais, do pai, da mãe, de ter ou não ter um filho, do desejo de constituir ou não uma família. Esse bebê existe, a história desse bebê começa lá quando a mãe começa a imaginar como que vai ser o meu filho, vai ser um menino, vai ser uma menina, eu vou ser mãe de um, de dois.
Eu vou ter um bebê para satisfazer a minha vontade de criar alguém, de constituir esse sujeito. Eu vou ter um bebê para satisfazer a vontade da minha mãe, da avó, né, dessa criança. Para que esse bebê está vindo para o mundo? Qual que é a função da vida desse bebê? Ele vai ser um herdeiro da empresa da família? Ele vai ser jogador de futebol igual o tio? Ele é fruto do amor e do desejo dos pais? Ou ele é fruto do abuso, da violência, da tristeza? Em que momento que esse bebê foi concebido, foi desejado, foi imaginado? Tudo isso faz parte do psiquismo do bebê antes mesmo de ele existir de fato, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente estuda a constituição psíquica, tá? Outra coisa que a gente sabe que o bebê, quando ele nasce, né, ele nasce muito imaturo. Vocês já devem ter ouvido falar, não sei se já ouviram falar, a gente vai falar um pouquinho, né, não muito, porque pode ser tema de outra aula, na verdade, mas da teoria da esterogestação. O que é a teoria da esterogestação? A teoria da esterogestação, ela fala o seguinte, tem algumas linhas, tá, que falam sobre isso por aí, inclusive diferindo um pouco em relação ao tempo. Algumas falam que dura 4 meses, outras que duram 3 meses, outras que duram 9. Eu sigo especialmente o que fala Achille Montagu, que é um antropólogo que escreveu o livro Tocar, o significado humano da pele, que eu recomendo muito a leitura. O que ele descreve nesse livro? Ele fala o seguinte: o bebê humano, comparado aos outros bebês mamíferos, ele é aquele que nasce neurologicamente mais imaturo. O filhotinho de cachorro, de gato, de cavalo, por exemplo, para a gente entender, eles nascem e já saem andando, a maioria deles. Meio cambaleante, não está completamente como um filhotinho, um adulto, né, um animal adulto, mas ele já consegue se locomover, se afastar da mãe, procurar a mama da mãe sozinho. Está praticamente todo formado o sistema, o circuito neuronal desses filhotes de mamífero. O mesmo não acontece com o bebê humano. Por uma questão evolutiva, quando a gente resolveu sair da posição de quadrúpede para bípede, resolveu, né? Vocês entendem que eu estou dando uma cortada aí na história. Mas quando a gente passou para a posição bípede, houve uma mudança na posição da pelve feminina, da pelve da mulher. Se os nossos bebês ficassem dentro do útero até o momento que ficam, por exemplo, um filhotinho de cachorro, que seria quando o bebê estivesse engatinhando, ele teria que ficar pelo menos mais uns 9 meses dentro da barriga da mãe, o que não permitiria o crescimento, porque a cabeça do bebê já estaria muito grande para passar pela pelve, tá? Então, por uma questão de seleção natural, por uma questão de sobrevivência, nós passamos a nascer antes, imaturo neurologicamente, tá? A esterogestação, então, que eu sigo, que é a linha mais ou menos do Montagu, vai até mais ou menos os 9 meses do bebê fora do útero, que é quando ele começa a engatinhar, tá? Não é 9 meses exato, cronológico, mas é quando ele começa a engatinhar e se afastar da mãe por vontade própria. E aí, nesse período, vai coincidir algumas outras questões que a gente vê no mundo aí da maternidade, como, por exemplo, a angústia da separação. Quando o bebê começa a se dar conta de que ele é um ser separado da mãe, tá? Porque antes disso, ele não tem essa noção, ele acha que ele e mãe são a mesma coisa. Então, as vantagens e as desvantagens da esterogestação, desse nascimento prematuro que a gente passou a ter, né? Uma desvantagem é que a gente nasce mais frágil, né? A gente não nasce com todos os nossos circuitos neuronais prontos. Então, os estímulos do ambiente pode ser muito forte, pode ser muito agressivo. A gente pode ter mais facilidade a ter lesões, né, no sistema nervoso central. Nós somos totalmente dependentes de outro ser humano, de outro ser adulto, né? Porque a gente não consegue procurar comida por conta própria, nós não conseguimos fugir de perigos por conta própria, então nós somos muito sensíveis. Mas a esterogestação, ela trouxe grandes vantagens. Nós somos sim imaturos, nós somos sim sensíveis, mas nós somos cheios de potenciais, porque a gente nasce com um sistema que não está pronto, e a gente é exposto para uma série de estímulos que podem ser muito bons para o nosso desenvolvimento.
Então a riqueza, né, o salto que a gente deu em desenvolvimento em relação aos outros mamíferos é muito grande, né? O nosso circuito neuronal ele vai ser fechado muito tempo depois, né? Nos primeiros anos de vida, mas a gente tem quanto de experiência ambiental a gente tem até que isso aconteça. Então a arquitetura do nosso cérebro é muito mais rica do que de outros mamíferos. E a dependência total de um outro também trouxe a vantagem, por exemplo, do tema desse curso, que é a constituição psíquica. A gente precisa que outro invista na gente para que a gente venha a ser sujeitos. Não é só um cuidado de alimentar, de trocar, de proteger de um predador. É um investimento para que a gente venha a ser alguém que deseja. E isso, evolutivamente, eu acredito que tenha sido por conta da esterogestação. Então, resumindo, né? Apesar de a gente ser biologicamente muito parecidos com outros mamíferos, os seres humanos eles precisam de algo a mais para se constituir. E é que é esse investimento do outro. E é sobre esse algo a mais que a gente vai tratar nesse mini curso. Então vamos entender um pouquinho como que acontece o nascimento dos bebês, né? Corporalmente falando mesmo. O bebê, ele está lá dentro do útero. Em um primeiro momento, ele tem muito espaço dentro daquele útero, dentro daquela barriga, né? Ele dá piruetas, ele se mexe e ele tem, né? Tá nadando lá dentro daquela água. Ele tem todas as suas respostas, suas necessidades atendidas. O bebê não tem falta no útero. Ele é alimentado, né, através do cordão umbilical, ele é alimentado, ele faz a troca gasosa, ele acorda, dorme, faz xixi, faz cocô, sem precisar que ninguém faça nada, né? Porque biologicamente o corpo da mãe faz isso por ele, né? Então ele não tem nenhuma dessas necessidades que a gente tem depois de nascer. Com o passar do tempo lá dentro da barriga, o que muda? Ele vai ficando com espaço restrito, tá? Então, num primeiro momento, quem descreve isso muito bem é o Le Boyer, no livro dele Nascer Sorrindo, que eu também recomendo. No primeiro momento é um pouco angustiante essa falta de espaço que vai acontecendo com o bebê lá dentro da barriga. Mas depois ele se acostuma com essa contenção. Essa contenção que a parede uterina faz no corpo dele, massageia esse corpo, dá uma noção de continuidade, de todo, ele fica totalmente englobado, né, lá na posição de flexão mesmo, né, que como ele acaba nascendo, né, então fica lá enroladinho, cabeça, membros, todo num padrão flexor mesmo, e ele sente conforto, sente alívio, né? Ele se acostuma mesmo com aquela pressão toda, né? Ele não fica largado. Quando o bebê nasce, quando ele passa pelo canal do parto, independente se é vaginal, se for vaginal, claro, tem uma experiência muito mais forte, mas o fato é que quando ele sai do útero, ele chega nesse mundo que ele não tem limites, né? Ele não tem nada contendo ele, não tem nada contendo aquele corpo. Então, ele tem verdadeiras sensações de desintegração, de se desmanchar, ele não tem a noção integral do corpo dele, né? De onde é cabeça, membros. Na verdade, ele nem tem noção de que ele é separado do resto do ambiente. Então, o bebê acaba sofrendo experiências bastante angustiantes ao nascer, né? Então, o que ele precisa num primeiro momento? Ele precisa de um corpo que o contenha, que dê para esse bebê de novo essa sensação corporal de integração, de fazer parte, de estar englobado, de estar acolhido, né? E o corpo da mãe, logo ao nascer e durante todo o período da esterogestação, e na verdade depois durante toda a nossa vida, né? A sensação corporal, o toque, ele é muito organizador, mas nesse primeiro momento ele é essencial. Então, o corpo da mãe é o primeiro ambiente facilitador desse bebê, tá? É no corpo da mãe que ele vai se sentir esse aconchego, essa segurança. A mãe vai fazer uma verdadeira proteção sensorial para o corpo desse bebê. Então, tudo que é estímulo forte, que poderia ser agressivo para esse bebê, o corpo da mãe, essa contenção corporal, é que vai fazer essa proteção, sabe? Vai tornar mais suave os estímulos que esse bebê vai sofrer agora aqui fora do útero. As
Experiências corporais, então, que esse bebê tem, que esse bebê recebe, esse acolhimento ou não, né? Mas a gente vai falar aqui de uma situação não ideal, mas uma situação que sustente, né, a constituição psíquica. A experiência corporal, então, ela contribui para a formação de um corpo psíquico, tá? O bebê, ele é libidinizado pelo corpo, tá? É atravessado pela linguagem, com certeza, e será o nosso próximo tópico, mas é essencialmente corporal. O nosso primeiro ego é corporal. A nossa primeira noção de eu, ela passa pelo corpo. E isso também é assunto que a gente pode falar horas sobre isso. Mas é importante saber neste momento que para se constituir sujeito psíquico, o bebê precisa de toque, precisa de cheiro, precisa de voz, precisa de presença, precisa de corpo, de calor, de estar em contato, tá? Falamos um pouquinho até aqui sobre o bebê. E a mulher? Como que é? Quais são as características? Como que está esse corpo? Como que está essa mulher que vai receber esse bebê e vai investir nele, vai contribuir para a constituição do psiquismo dele? Então, a mulher, ela passa durante a gestação, parto e pós-parto, ela vivencia um momento de transparência psíquica, que a gente chama. É um momento que o inconsciente está tão à tona como em nenhum outro momento da vida. Tá? Então, a mulher, ela vive uma regressão psíquica mesmo, que é uma regressão psíquica que vai ajudá-la a se conectar com o bebê e a responder às necessidades desse bebê que acabou de chegar ao mundo. Então, a mulher, ela tem identificações diversas com a mãe que ela teve quando ela era um bebê. Ela se identifica com o próprio bebê que ela foi, tudo isso em nível muito inconsciente, tá? Ela se identifica psiquicamente com o próprio bebê que ela foi. É uma confusão, na verdade, na cabeça dessa mulher. Mas é essa regressão psíquica e essa transparência psíquica que a mulher vive durante a gestação, o parto e o pós-parto, que vai permitir que ela entre na loucura necessária que a gente fala, né? É a preocupação materna primária que o Winnicott chamou, que é essa disposição e essa sensibilidade para responder às necessidades tão primitivas que tem um bebê humano, tá? Então a mulher, ela está regredida, ela sente a mesma sensação de desintegração corporal e psíquica que o bebê tem, tá? Então a mulher no pós-parto, ela também tem sensações de que vai se desmanchar, de que está desintegrada, de que a parte de cima às vezes não corresponde com a parte de baixo, que tem alguma coisa meio solta, que é como o bebê se sente também, né? O tônus da mulher, o tônus corporal da mulher entra num padrão, ela estava com aquele barrigão lá para frente, e quando ela ganha o bebê, ela entra no mesmo padrão flexor que o bebê. A mulher fica com o ombro mais para dentro, mais rodado, mais enroladinha, que é uma posição tônica muito parecida em como o bebê está. Então, eles se identificam também corporalmente, também tonicamente. É uma comunicação corporal e tônica que existe entre a mãe e o bebê, que torna possível, né, que essa relação exista. Que também não é regra, também não é mágica, né? A mulher tem que estar disposta, tem que querer, tem uma rede de significados aí que precisam existir para que essa relação aconteça, né? Então, mas estando tudo ok, é isso que vai acontecer. Eles vão se relacionar corporalmente e tonicamente também. Por isso que ao colocar o bebê em contato pele a pele, ele tem a respiração, o batimento cardíaco, a temperatura corporal, estabilizada pelo contato corporal com a mãe. Por isso que a gente fala, não fica, as pessoas falam para a mulher geralmente, mas se você está triste, o bebê sente, se você está estressado, o bebê sente. Como sente? É mágica isso? Como sente? É uma coisa um pouco sobrenatural? Não, ele sente porque eles estão em contato corporal. Quando a gente vai abraçar alguém, por mais que a pessoa não fale, mas quando a gente abraça alguém e aquela pessoa está muito agitada, muito nervosa, a gente percebe, porque o corpo dela está mais enrijecido, ela está mais acelerada. E o bebê que está naquele colo o tempo todo,
percebe isso também, é corporal também, tá? Então aí já começa essa relação. Então a mulher está regredida psiquicamente e está numa postura corporal muito parecida com o bebê. Isso permite, coloca ela nesse estado de sensibilidade para responder o bebê, tá? Para responder às demandas e às necessidades desse bebê, tá? Então, como a mulher está com essa mesma sensação de desintegração, ela também precisa de acolhimento, viu? É bom lembrar, não é totalmente o nosso foco aqui do curso, mas é bom lembrar que essa mulher também precisa de acolhimento e de contenção psíquica e corporal, tá? E é bom lembrar também que a esterogestação, esse período de esterogestação, de que mãe e bebês estão mais próximos um do outro, nessa dependência um do outro, é positiva também para a mulher, porque é uma fase de transição também para a mulher. Não é só o bebê que sente falta do útero, que sente falta das sensações que ele tinha no útero de contenção, de movimento, do barulhinho característico do útero. A mulher também sente falta de estar grávida, de estar com aquele bebê na barriga. Porque quando ela estava com aquele bebê na barriga, ela era onipotente, né? Ela era tudo para aquele bebê. Né? O bebê não tinha ela não precisava pensar se está chorando porque está com fralda suja, não está com fralda suja, não. Ela era tudo para aquele bebê e estava sempre presente, verdadeira onipotência. E ela passa no pós-parto, depois que o bebê nasce, por um verdadeiro sentimento de impotência, de que eu não posso tudo, de que eu falho, de que eu não sei, eu não tenho todas as respostas que esse bebê precisa. Então ela vai da onipotência para impotência. Então, a esterogestação, o contato corporal com o bebê, esse contato mais próximo com o bebê, é importante também para a mãe, porque dá realidade para tudo isso que ela está sentindo. O contato corporal com o bebê acalma também essa angústia que a mulher sente, né? Deixa ela mais próxima desse bebê, como ele já esteve um dia, né? Como ele já esteve no útero. Tá? O bebê, apesar de imaturo, ele tem um corpo, né, biológico que vem preparado para se engatar no processo materno que o contém. E o que é esse engate? O que são essas atividades corporais que o bebê tem que facilitam, né, ele entrar nessa engrenagem do processo materno? São as atividades reflexas, o tônus corporal, os ritmos biológicos que o bebê tem. Giovana, o que é isso? Do que tu está falando? Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, o movimento o reflexo de sucção. Ele pode ser só um reflexo de sucção, mas o que a mãe, né, o reflexo de sucção, para quem não sabe, quando encosta alguma coisa no bebê, ele se põe a sugar, né, alguma coisa na boca do bebê. O reflexo de sucção ele pode ser apenas um reflexo, mas para a mãe, como que ela interpreta? O meu bebê está com vontade de mamar, ela dá sentido para isso. O reflexo palmar, por exemplo, que é quando encosta alguma coisa na palma da mão do bebê, ele fecha, é uma atividade reflexa. Mas o que é esse fechar da mãozinha de um bebê recém-nascido no dedo da mãe, no dedo do pai? Ele está me segurando, né? Ele precisa de mim, ele me quer. O reflexo tônico cervical assimétrico, que é o RTCA. O que é RTCA? Coisa de fisioterapeuta agora falando, né? Mas é aquele reflexo, quando o bebê vira a cabecinha para um lado, a mão do mesmo lado estica, a perna do mesmo lado estica e a outra dobra. Esse reflexo é um reflexo que facilita muito o encaixe do bebê para mamar, né? Conseguem imaginar um bebezinho mamando, mãozinha esticada, mama, essa daqui fecha, já segura na mama da mãe, né? Então, esses reflexos arcaicos, que podem ser só reflexos primitivos, né? Que podem ser só biológicos, só atividades involuntárias, eles não são só, eles facilitam o engate no processo materno, tá? Então, esse corpo do bebê, né, com as suas atividades, suas potencialidades e o estado de preocupação materna primária, vamos usar esse termo, que a mulher está no puerpério, eles funcionam como verdadeiras engrenagens que vão colocar em movimento o psiquismo do bebê, tá? Eles vão tornar possíveis que as operações constituintes do bebê sejam colocadas em movimento.
e é sobre isso que a gente vai tratar na próxima aula. Mas antes de encerrar essa nossa primeira aula, eu gostaria de falar uma coisa que é bastante importante para vocês. Todo profissional que trabalha durante esse período com mãe e com bebê, com gestação, com parto e puerpério, com constituição psíquica, ele, de certa forma, inconscientemente, se coloca também naquele período que ele foi um bebê, tá? Então, claro que de uma maneira muito mais suave, mas quando eu estou durante um parto, quando eu estou vendo uma mãe e um bebê durante o processo de aleitamento, a minha história como filha, como bebê, ela vem à tona, tá? Mais suavemente ou não, mas ela vem à tona. E a minha história como mãe também, que eu sou, como pai também que eu sou, a minha relação com meu filho, a minha maternagem, ela também vem à tona. E isso é muito importante que a gente saiba, para que durante um acompanhamento, durante um atendimento entre mãe e bebê, de novo, eu estou falando sobre mãe, mas porque são a maioria das pessoas, são as mães, né? Mas não precisa ser. Então é importante que o profissional que está atuando com aquela dupla tenha um autoconhecimento, consiga identificar aquilo que é da sua história pessoal, daquilo que não é, tá? Então eu convido vocês a fazerem uma revisão, né? Tomarem consciência de como que foi o nascimento de vocês, como que foi a gestação, como que foi com vocês no útero, como que vocês foram maternados, que foram cuidados, como era esse corpo que continha vocês. Isso é importante de saber, é importante de resgatar. E fica o convite para, depois dessa aula, vocês fazerem isso, fazerem essa reflexão. E fazerem uma reflexão também de como que foi a gestação, se é que você já foi mãe, já passou por uma gestação, ou já criou e educou um filho, né, pode ser adotado. Como que foi a gestação desse filho? Como que foi teu aleitamento? Como que foi a tua maternagem? Tome consciência disso, faça uma verdadeira reflexão desses períodos da sua vida, que são tão importantes para você não confundir a tua história e acabar intervindo negativamente, né, na história do outro, dessa outra dupla mãe e bebê que você está atendendo, tá? Fica esse convite, a gente se vê na próxima aula, que a gente vai estar falando sobre as operações que são constituintes para esse sujeitinho que está nascendo aí, tá bom? Até lá!